Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez entrevistando mais um, é o segundo já, hein? Repórter cinematográfico. Porque os caras falam assim, não, o cara era um cameraman, é um cinegrafista. Não é não. Os caras são repórteres cinematográficos. Jonas Ramatiz, tudo bem, Jonas? Como é que você está? Tudo bem? Ô, Santo, que saudade, rapaz, de vocês. Estou longe, mas estou perto. Você está Grande prazer estar com você. Você está no Espírito Santo, né? Espírito Santo. Vitória? Santo. Cidade de Serra. Não, Serra, Espírito Santo. Ah, Serra. Serra é aquela cidade que o cara primeiro atira e fala, pá, quem vem lá? É assim? Amigo ou inimigo, é isso mesmo. Muito bom. É muito próximo é como se fosse Barra da Tijuca, centro, né? Flamengo. Centro ali, exatamente. É muito próximo. Eu sei, eu conheço. Eu gravei muita coisa aí em Vitória. Aí em Vitória, quem me contratava era George Bonfim, que era dono Bonfim. Grande publicitário carioca que se erradicou em Vitória. E eu gravei muita coisa aí para Dadalto, para um monte de coisa. Ele me chamava sempre para gravar aí. Na época que eu era da Manchete. Né? E aí, como é que você começou em televisão? Como é que começou essa história tua? Rapaz, eu comecei em 77 em rádio. Né? Você é do Rio? E de rádio... Não, sou de Curitiba. Ah, de Curitiba. Sou curitibano, paranaense. E aí eu comecei em 77 na Rádio Transamérica, de Curitiba. Foi a primeira FM, inclusive, que veio de São Paulo para Curitiba, aquela coisa toda. Eu fui operador de áudio. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu tocava numa banda, gostava de som, mas não. Que maravilha. E aí eu caí de paraquedas dentro de uma rádio e não saí mais. De rádio eu fui para uma rádio AM, que aí a coisa complicou, porque rádio AM é aquela coisa maravilhosa, né? Mas eu trabalhei em rádio AM. Que você pode... Eu trabalhei em rádio AM, que era um espetáculo. JB AM era um espetáculo, cara. JB AM. Mas a rádio AM tem aquela coisa do sonoplastia, de um monte de coisas, né? Já a FM não. E aí dali eu parti para a televisão, para a TV Paraná, Canal 6 na época, que era Diários e Emissoras Associados ainda, Tupi. TV Tupi. E finalzinho da coisa na curva, né? Como operador de áudio de televisão, passei para operador de VT, aqueles VTzões que faziam um barulhão danado, que apertavam o botão na parede. Volta a fita, pulava uma mola, roscou, você metia a mão. Você sabe muito bem como é que era essa coisa. E enveredei depois para quadruplex. Nossa, não sei se você se lembra dessa máquina. Claro que lembro. Que muita gente não se lembra, mas da nossa época vai se lembrar. Eu passava novelas da Bandeirantes, e elas chegavam em carretel, de carreta, né? Isso é pitoresco. E o carretel era tão pesado que a fita não conseguia rodar. Então você passava mais de dois intervalos ajudando com o dedo para o negócio não andar. Aí tinha um colega atrás, falou, segura aqui que eu vou apertar lá e o outro continuar. Troço de maluco. Sensacional. Mas é a televisão. Mas é a televisão. É a TV que nós conhecemos. Claro. Eu entrei em TV em 79, que eu era professor de Química. 79. Né? Eu fui para Brasília para parar de dar aula, acabei entrando no Objetivo lá e acabei por reapresentar um programa, e o cara me convidou achando que eu era locutor. E aí eu entrei. E entrei logo depois na Band, fazendo o Jornal da Band, em rede nacional. Fazendo o Jornal da Band, rede nacional. Você estava lá nessa época, né? 79, 80, 81, estava lá, né? Já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Na Band de São Paulo. São Paulo. São Paulo. E aí depois, eu fiquei até quando que você fica na Band? Fiquei quase 6 anos em São Paulo. E aí eu não aguentei aquela cidade maravilhosa que você sabe que não para nunca, 24 horas. Aquilo é direto. Falei, não vou ficar aqui.
E aí eu conversando com o pessoal, falei, tem uma transferência para você aqui, mas para o Rio de Janeiro. Foi, eu topo. Top. Pelo menos tem praia. Vamos embora. Aí fui para o Rio, caí na praia lá em Botafogo. Na Álvaro Ramos. Na Álvaro Ramos, lá em cima, perto do cemitério. Lá no muro do cemitério. Isso. Caí na Álvaro Ramos e aí fiquei um tempo. E o meu primo era diretor de imagem da TV Educativa, em Si Espíndola. O Espíndola? Diretor de imagem da Manchete. O Ensi. Era diretor de imagem da linha de show da Manchete. Isso. Você deve ter conhecido ele. Claro. E o Ensi aí me chamou, pô, tem um emprego para você, não sei o que, sai da Band, vem para cá, não sei o que mais. E eu acabei caindo na Praia do Flamengo. E aí, meu amigo, foi só festa. Né? Rua do Russell, 804, né? Rua 804, bati de frente com o Jorge Gabi. Que já está lá em cima, né? Quase saímos da porrada. O Gabi, para quem não sabe, as pessoas que estão vendo a gente não conhecem. Gabi era um cinegrafista, forte pra caramba, grande. E o Gabi tem uma história com o Ronaldo Berreta. Lembra do Ronaldo Berreta? Que era diretor de imagem, diretor de corte. Lembro. O Ronaldo conta isso no livro, porque nós no ano passado fizemos um livro, 40 anos de histórias vivas da Manchete, né? E o Ronaldo conta essa história, que ele estava num baile do Monte Líbano, e, ele estava lá, cortando e tal, e daqui a pouco a câmera do Gabi, porque eram 3 câmeras, a câmera do Gabi está pro alto. Aí ele, que isso? Isso. Gabi, o que houve aí, tem uns caras aqui me sacaneando, não sei de quê, tá bom, esquece aí, vamos trabalhar, cara, já tá chegando a hora da gente ir embora, vamos lá. Aí tá lá. Daqui a pouco olha de novo, tá a câmera do Gabi pro alto. Eu sei que foi umas 2 ou 3 vezes. O alto, Gabi, o que houve? Não, os caras estavam me sacaneando aqui, eu larguei a câmera e enfiei a porrada nele. Dentro do baile. Ele era assim mesmo. O Gabi era lá embaixo no estacionamento. Lá no almoxerifado, segundo dia meu de trabalho dentro da Manchete, pegando o equipamento para sair, aquela coisa toda, Jorge Gabriel, não mexe aí não, rapaz. Eu olhei para aquela figura enorme. Rapaz, eu vou mexer, eu tenho que trabalhar cedo, se você mexer eu vou te enfiar a porrada. Rapaz, mas era um doce de pessoa. Não é porque morreu, não. Era um doce de pessoa. Tem mania de falar bem da pessoa quando morreu. Não, o Gabi sempre foi um cara muito legal. Não, eu tinha lá no estúdio, eu tinha o Daniel, que já morreu também, né? E o Daniel Veiga, né? E o Feidinho. O Feidinho. O Feidinho que eu fiz ele ganhar na loteria sem ter ganhado. A confusão. Tá brincando? Tô falando sério. Nós pegamos o jogo dele, que antigamente só tinha 2 jogos. Era Loto, que era jogado na quinta-feira e saía o resultado na sexta, no Telex. E a loteria esportiva. E a loteria esportiva que era domingo. Aí eu peguei o jogo. Eu e Toledo. Que os volantes eram impressos. Na Block. Na Block, exatamente. A Block imprimia aquelas coisas. Aí ele me pega, eu e Toledo que não valia nada também, que já está lá em cima também. Toledo é um gênio também. Sim, Aí eu e Toledo, vamos fazer ele ganhar, porque toda vez ele olhava, ele pegava o tal jogo dele, ia lá no Telex, que era o Sérgio Costa Leite, que tomava conta do Telex, ele olhava, aí conferia os números e dizia, aí no dia eu vou arrebentar. Aí um dia nós pegamos o jogo dele, ele deixava a pochete, ele era escrivão de polícia, lembra? Ele era escrivão de polícia. Sim. Depois ele era repórter cinematográfico dentro do estúdio. E aí ele ia ao banheiro. Aí eu pedi ao Orlando Costa, sonoplasta, pedimos ele para segurar lá. Pegamos o jogo dele e pedimos ao Sérgio Costa Leite para bater o jogo dele. Cara, e a manchete era toda envidraçada, então tu via tudo, né? Então, aí, não tem jeito, quando ele foi lá e viu, ele começou, começa a gritar, vou subir, vou dar porrada no Jaquito, vou rasgar essa porra dessa carteira de... Cara, não... Agora eu acabo. Aí conseguimos segurar o cara no elevador, rapaz, eu nunca vi a cara de uma pessoa cair, a cara dele caiu. Sabe,
Ele ficou deprimido uma semana, porque nós fizemos ele ganhar na loteria sem ele ter ganhado. Então a gente aprontava muito. Ganhado, mas você também, olha, tu tem história também, né, Jonas? Caramba, pô. Aquela viagem a Portugal, como é que foi aquela viagem a Portugal? Viagens às terras de Portugal, opa. Foi com direção de Maurice Capovilla, né? Maurice Capovilla, André Auler. André Auler fazendo produção. Alves, isso, Dilson Alves. Adilson Alves. Adilson Alves. Adilson Alves. Um gênio da iluminação. Era um gênio. E César Pedreira. O Pedreira? Que era um. Era um operador de VT desse tamanhinho. Mas era um pequeno, mas ele era menor que o VT. Aquilo para carregar o VT. Não, eu tinha que arrastar ele. Se ele estiver me ouvindo, desculpa, meu amigo, mas eu tinha que arrastar ele. Mas era maravilhoso. E olha, vou te dizer uma coisa, uma equipe, cara, que. Como é que era o nome como é que era o nome do programa que vocês fizeram? Vocês ficaram um mês lá. Nós ficamos 30 dias. Viagens às terras de Portugal. As terras de Portugal, foi um especial. Ainda tem no YouTube alguma coisa do primeiro e segundo programa, porque ele foi dividido em 4 semanas. Em partes, né? Uhum. Em partes. Mas a coisa toda, Santoro, é tão peculiar que nós tínhamos um diretor maluco. O Capovilla era doido. Capovilla. Mas era um gênio. Entendeu? Mas era um gênio. Sim, um gênio doido, né? Mas eu tive o prazer de trabalhar com um homem que eu perguntava para ele, e aí, Capô, hotel de manhã, vamos lá? Vamos. O que a gente vai fazer hoje? Não sei. Não sei. Cara, mas peraí, como você não sabe? Não. Aí o Adilson olhava a minha cara, começava a rir, falou, vamos fazer o seguinte, entra no carro e vamos para a rua. Era isso. E a gente descobria o que ia fazer durante o percurso. Então, essa coisa toda é um aprendizado, Santoro, que você não imagina o tamanho da coisa, o que a gente aprendeu com isso. Leva para a vida toda. Isso leva para a vida toda. Ele olhava de um lado, olhava do outro, falava, aquela mulher ali. O microfone era direcional, né? Era. E quem operava era o Cezinha. Cezinha com o microfone, o boom. Aquela ali. Ele chegava, só para você ter uma ideia, a gente passou num bairro de Lisboa, de uma senhorinha, 6 horas da tarde, sentada num banquinho, costurado tipo crochê, e um sino de uma igreja. E aí o sino começou a tocar às 6 horas? As badaladas de 6 horas. E o Capô, agora grava, entra, vem comigo. Entrou, e a senhora, o que está fazendo? E ali começou uma conversa, e o sino atrás batendo, e aquela conversa, e o Adilson com o rebatedor em cima. Negócio de doido, cara. Mas quando você via isso na finalização, era uma coisa maravilhosa. Era sensacional. Sensacional. Mas vem cá, não teve uma história de um ônibus que capotou com vocês? Pois é. Eu viajava no micro-ônibus da Abreu Turismo, Turismo, cujo motorista até hoje eu nunca mais esqueci, seu Antônio, todo bom português, Opa. Eu viajava com ele na frente, era um micro-ônibus, aqueles de turismo, que foi cedido para a gente pelo governo de Portugal para fazer um documentário. Ok. O governo de Portugal bancou tudo, né? Bancou tudo. Almoço, jantar. Tudo. Eu me lembro. E aí, um belo dia, a gente desceu para o Algarve. Não sei se você conhece Portugal. Conheço. Algarve é o litoral. É litoral. Estamos viajando, paramos para almoçar, né? E aí o Antônio falou, vou abastecer o ônibus. E a gente seguiu viagem. E eu sentado na frente dele. E aí, cara, ele tá vindo na estrada, mas tá vindo assim, o Santoro.
40 km por hora. Ah, tá. Pensei que ele estava vindo desembestado. Não, 40 por hora. Até porque a gente estava cansado. E aí, rapaz, de repente o ônibus começa a sair de lado. Caramba. Sozinho. Ele começou a derrapar pro meio da pista. Eu acho que ele pegou lama com óleo. Lama, ou óleo, ou terra. Óleo. Ele tinha chovido, né? Uhum. Ele começou a derrapar e eu olhei eu na frente, no para-brisa, eu olhei para frente e vi uma carreta. E eu juro para você que eu vi o olho do motorista da carreta assim. Aquele ônibus vindo em cima dele. E aí entra uma coisa que parece piada de português, mas não é. Antônio vira e eu só escutei Antônio falar, ó raios! Ó raios! E começou a virar o volante. E virou o volante, ele tirou da carreta, a gente não bateu na carreta. Ele atravessou a pista, tinha um poste. Eu falei, bom, agora bateu. Já era. Foi de Deus. A vozinha dentro da minha cabeça falou, levanta e deita. Eu levantei e deitei atrás do banco. Que isso? Ele atravessou a pista de novo, tombou e bateu de frente no barranco. Caramba! Santoro, eu vi o Capovilla passar por cima de mim. Olha, essa foto, se não me engano, essa foto está no livro. Enquanto você está falando, eu vou procurar aqui, porque essa foto eu acho que está no livro. Vocês, com certeza. Dentro do... Porque foi André Auler que botou essa... Que bateu. Sim. E foi ele que me lembrou de você, né, para poder te entrevistar, imagina, pô. Era o ônibus, porra. O ônibus, eu me lembro que era alguma coisa, eu me lembro que tinha alguma coisa de foto de ônibus, vocês caídos um por cima do outro, uma coisa assim, entendeu? Eu não me lembro, mas acho que está lá no final, eu vou ver aqui. Tem uma foto aqui, ó. Tem uma foto aqui de vocês, ó. Olha aqui a foto de vocês. Isso é em Lisboa, a minha foto do meu Facebook, a minha foto é essa aí. É essa aqui, né? Nós somos em Lisboa, Tá você, o André Auler, você, André Auler, e quem é aqui? É o Cezinha? Isso. César Pedreiro, César Pedreira, no lado aqui do André, aqui, tá aí o Adilson, e do meu lado aqui o Capovilla. Bom, e aí, o ônibus sai Não, aí, rapaz, eu vi Capô passar por cima de mim, eu olhei para cima, eu vi a porta do ônibus, a porta que ficava aqui, ela estava em cima, eu vi o Adilson foi simplesmente malabarista, porque ele foi acompanhando a virada do ônibus e foi andando, ficou em pé, ele não caiu. Não caiu. André caiu. O Adilson não. André caiu. Né? E o Cezinha se segurou embaixo do banco e eu me segurei também. O Antônio quebrou a bacia. Quebrou a bacia? Quebrou a bacia. Ele saiu pelo vidro da frente. Exatamente. O André contou isso no livro, que ele quebrou a bacia. Ele teve que ir para o hospital. E o mais interessante, ele no calor da coisa, ele... Quando parou tudo, eu me lembrei... A primeira coisa que eu me lembrei foi o tanque tá cheio. Ai, caramba. Eu me lembrei. Aí eu bati na emergência da porta e abri e fui buscar o Antônio. Quando eu fui buscar o Antônio, ele estava com as pernas para fora do vidro. Aí eu puxei o Antônio, tá aqui a foto inteira. A foto inteira está aqui, ó. Aqui a foto inteira. Essa aí, a foto inteira, exatamente. Inteira. Todo mundo aqui, ó. Que você estava mostrando. Isso aí. Eu acho que ele me mandou a foto do ônibus, mas eu não botei, porque estava um por cima do outro. Alguém fotografou. Aí eu pego o Antônio no calor da coisa, subiu comigo para a roda em cima, saiu pela porta, e ele falou, aguenta aí que eu vou puxar vocês. Quando ele pulou e bateu as duas pernas no chão, aí abriu o quadril dele. Que tinha aberto a bacia, o quadril, e aí ele saiu gritando e aquela coisa toda horrível. Capô foi para o hospital, o André foi também, se não me engano, eu fiquei junto com o ônibus, porque o equipamento, por exemplo,
Você lembra daquele monitorzinho que a gente viajava? Sim, aquela coisinha. Monitor da Sony, pesado para diabo, aquele troço pesava 1 tonelada. Aquilo saiu da caixa. Nossa, mãe. Ele voou. Aquilo era 10 polegadas, não era 10 polegadas? 10 polegadas. A câmera eu fui pegar no chão do ônibus. Meu Deus. Limpei ela, funcionou perfeitamente. Pô, ainda bem. Se é hoje, não teria funcionado nunca. Mas olha, Mas essa foi uma situação que você passou. Qual outra situação que você passou na Manchete que te marcou? Porque você passou por tudo quanto é lugar, né? Você passou por produção, passou por jornalismo. Eu fazia Desafio do Mar com o Capovilla. Com o Capovilla também. Foram 12 meses de viagens pelo litoral do Brasil, chamado Desafio do Mar. Com a mesma característica. Capô, vamos fazer o que hoje? Rapaz, a luz não está muito boa. Vamos tomar uma serpa. Eu olhava para a cara dele e falei, como é que é? A inspiração vai vir. E era desse jeito. E era desse jeito que ele fazia e era sucesso, né? Fazia coisa. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa de Portugal para você sentir como é que era a união dessa equipe. Eu estou no norte de Portugal e tinha uma daquelas casas de pedra, vilarejos, e a gente foi entrando. E tinha um senhorzinho de mais ou menos uns 78 para quase 80 anos, que morava no porão daquela casa de pedra. Casa. E a gente foi entrando e o Capovilla do meu lado, e aí, boa tarde, e aí, estamos chegando, e eu com a câmera. E o Capô entrou na casa dele, que era no porão. Ô, Santoro, sem luz nenhuma. E naquela época a gente não usava Sangam. Não tinha Sangam, bateria. Não. E aí eu só escuto, e eu parei na porta, porque eu vi que ele entrou e ele sumiu na escuridão. Eu falei, bom, se você assistir o documentário, vai ter essa cena. Eu falei, cara, eu parei, eu travei na porta, o Cezinha travou do meu lado, e aí eu escuto uma voz da minha nuca. Entra e deixa comigo. Caramba. Eu fui na confiança. Eu falei, eu entrei. Adivinha quem era a voz? Adilson Alves. Adilson fazia milagre. Quando eu entro pela porta naquela escuridão, eu olho para frente na câmera, o velhinho acendeu na minha frente, fez pum. Santoro, mas só ele. Eu parei, rapaz, na cara da tua lente. Eu gelei, eu falei, cara, como é que esse homem conseguiu iluminar só ele? E eu tô lá, e o Capovilla entrevistando e falando, e aquela coisa. Aí o Cezinha do meu lado com o microfone falou, não olha agora, o Adilson tá na janela. Velho, ele pegou, sem brincadeira, sensacional. A posição do sol no rebatedor e jogou para dentro da janela. Para dentro da janela, sensacional. Sensacional. E aí onde o velhinho ia, ele ia atrás com o rebatedor. Com a luz do sol, rapaz. Com a luz do sol. Imagina. Não, isso é sensacional. Nós tínhamos excelentes profissionais. Esse Desafio do Mar, vocês ficaram um ano, né? Um ano. Foram até Fernando Noronha. Um ano. Foi. Até Fernando Noronha. Rio Grande, Fernando de Noronha. Nossa, foi... Tudo, né? Tudo. Você quer ver um caso do Desafio do Mar, por exemplo? Nós dentro de uma lancha na ilha do Marajó. Nossa, mãe. Até aí tudo bem. Eu estou na lancha, aquela lancha voadora, 2 motores atrás, o piloto lá na frente, Capovilla sentado, cheio de fita de 20 minutos, que é aquela fita... uma tique, né? Aquele monstro. Dentro do barco, aquele troço. E eu estou lá, e o Cezinho em pé do meu lado, segurando, e o Capô vira para o piloto e fala, passa no lado da voadeira para a gente fazer uma imagem. Não era voadeira, era aquele barco que está cheio de rede, que transportava os ribeirinhos. E aí ele vem com o barco, entra na lateral
né? Entra na lateral do barco e eu estou aqui com a câmera sentado e ele está lá e o barco está passando e os ribeirinhos dando tchau, aquela imagem bonita. Ele falou, agora corta a frente e segue para fazer aquela saída, né? Sim. Santoro, quando ele cortou a frente do barco, ele tirou o motor. Que isso? Na velocidade que a gente estava. O barco pegou no nosso meio. Nossa! Não, peraí. A câmera caiu no rio? Não, mas o barco pegou no meio e saiu arrastando a gente. O piloto do outro barco assim, assustado. O Capovilla caiu atrás, o Cezinha queria pular, eu segurei a calça dele. Falei, não pula não, rapaz. E ele foi arrastando até que o nosso piloto tirou o motor e aí ela adernou, mas cheio de água, rapaz. Meu Deus do céu. Que tinha de fita boiando dentro do barco, era uma brincadeira. E fita nova, né? E fita nova para ser usada. Nova, a gente só saía com fita nova. Fita nova, a gente saía. Isso é coisa de. Mas você fez. Quase morremos. Fora essas loucuras que você tinha com o Capô, que o Capovilla, porra, era assim mesmo, né? Ele saía. O Capovilla me lembrava muito o Glauber Rocha, que falava que uma câmera na mão. Glauber Rocha. Né? Você tomava o mundo, né? E uma ideia na cabeça. Mas você também fez programa dentro de estúdio, não fez? Eu fiz... Aliás, um dos primeiros programas que eu fiz dentro do estúdio foi Angélica. Angélica? Você fez Angélica? Eu me lembro até hoje a chegada de Angélica no estúdio E, que é aquele estúdio do segundo andar lá atrás. Sim. Uhum. Aquela menininha lourinha, bonitinha, de 13 anos de idade, 12 anos na realidade, chegando para fazer um teste, porque quem na época fazia, a Xuxa tinha saído. Tinha saído da Xuxa. E estava no lugar a Simone e a chata da... Desculpa, tá? A Simone e... Era Simone e quem mais? Simone e quem mais? Agora tem que falar. Simone e quem mais? Simone e a prima dela. E a prima. Mas então conta. Sim, você chega lá para um teste da Angélica. E aí a gente começa a fazer o programa da Angélica, e aí você já sabe como é que é essa história toda, né, da participação dela dentro da Manchete, que foi maravilhosa. Né? Acompanhei a Angélica direto. Ela com o Paulo Newton, o Paulo Newton de braço dado com ela. Newton. De braço dado com ela. Era o padrinho. Segura, não larga essa menina. Era o padrinho. Angelina atrás, tira a mão da minha filha. Aquela coisa. Isso. Mas é aquela história, rapaz. E aí dali eu passei pelo Cabaré do Barata. Cabaré do Barata, meu Deus, Agildo Ribeiro, meu amigo Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro. Agildo era um gênio, rapaz, cara. Aquele programa era um espetáculo. E o diretor era o... Que era o Sherman? Ele faleceu também. Era o Sherman? Não. Não era o Sherman, não. Era o... Oh, meu Deus. Miguel Espírita, inclusive. Oh, meu Deus do céu. Falhou a cabeça agora. Também não lembro, não. Não lembro quem era, não. Eu já estava fora da Manchete, porque eu saí da Manchete em 88, né? Você saiu quando da Manchete? Mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época. Eu saí depois. Eu saí depois da... Não, saí bem depois. Saí quase em 90 e alguma coisa. Porque tinha o Cabaré do Barata. O Cabaré do Barata foi bem depois. Isso, Cabaré do Barata. Eu saí em 90 e não vai fumaça. Mas aí eu fiz o Cabaré do Barata, eu fiz as aberturas da casa, eu fiz, por exemplo, Cananga do Japão. Você lembra dessa novela? Lembro, claro. Com Adolfo Rosenthal, que era Adolfo. Um dos meninos das aberturas. Isso. E eu tive o prazer de fazer a abertura do Cananga do Japão lá em Água Grande. A gente passou 7 dias dentro de um galpão, aqueles galpão da gráfica, transformado em estúdio, para poder gravar a abertura da novela. Cananga do Japão. E cara, eu nunca vi um negócio daquele tamanho. Até cavalo tinha dentro do estúdio. Guerra, monte de terra, ninguém atirando, troço de doido. Eu em cima de uma grua.
Tá? Sabe? Grua, para quem não conhece, é aquela que sobe, desce, vai embaixo, sobe, na grua. Desce. E eu lá em cima, rapaz, eu já estava cansado de estar lá em cima. E sobe, desce, vai e vira, e mexe, o casal dança e passa. E tinha que ser tudo perfeito, porque você passava de uma cena para outra, dançando. Nossa, muito bonito. Se você ver a abertura, você vai perceber como é que foi feito. E fiz a abertura do Cabaré do Barato. E aí, você tem essa coisa da criatividade da Manchete, que só as pessoas lá dentro tinham isso. Não adianta você procurar em nenhum outro lugar do mundo. Então, impressionante você isso. Você sabe né? disso. Impressionante. É impressionante. Impressionante. É uma coisa absurda. Eu tenho um detalhe, por exemplo, o Canega do Japão. Eu tinha uma cena que eu subia na grua e vinha aquele quadro Café, acho que é Café do Portinari. Uhum. E aí era uma representação do quadro Café com as pessoas. Uhum. Eu tinha que subir com a grua e ela parava exatamente num ponto do quadro do café, mas isso com as pessoas. E aí passava para outra cena. Rapaz, 5, 6, 10 vezes e nada. A gente desceu a grua e olha só, botou 2 madeirinhas na frente, um fio de linha, barbante. Eu aqui, a lente aqui no barbante, a gente subiu, mediu o barbante mais ou menos no final do take, esticou o barbante, eu falei, bom, eu tenho que vir com a câmera até aqui. Ok, vamos lá, valendo. Vambora. Desceu, foi, e eu só olhando. Quando ele chegou, encostou no barbante, eu falei, parou, perfeito. Ok, valeu, vamos embora para cá. Olha, era isso, não sei quem é que falou aqui outro dia, porque eu já entrevistei tanta gente que na Manchete a gente aprendia tudo. Porque tinha esse negócio. Porque na Globo, você chegou a trabalhar na Globo? Não. Na Globo Rio, não. Mas trabalhou na Globo. Sim, né? Sim. Mas a Globo é o seguinte, tinha um cara para isso, tinha um cara para aquilo, tinha um cara para aquele outro. Na Manchete não, tinha que fazer era tudo. Exatamente. E era essa genialidade, essa inovação. Carnaval. Ramatiz, Jonas Ramatiz, Carnaval da Manchete. Você participou. Eu fiz 3 carnavais na Marquês de Sapucaí. Aí. Que você não imagina o que era aquilo. Eu imagino, porque foi a voz era minha que inaugurou o Sambódromo. Eu ia para lá, pô, eu que lançava, dizia, na passarela do samba, agora, estação, dava o enredo e botava lá. Eu via, meu Deus do céu, o Carnaval da Manchete nunca mais vai ter carnaval igual daquele da Manchete. Não. Da Manchete foi realmente sensacional. Aí você entra, por exemplo, lá com o Adolfo, Cabaré do Barata. Tem uma cena da abertura do Cabaré do Barata que tem uns bonecos, que tem os pés embaixo, que o programa era todo com bonecos, né? Bonecos, lembro. E aí embaixo, o Agildo conversava com bonecos. Isso. E aí embaixo da mesa, a música falava embaixo da mesa, que não sei o que, papai, e os pezinhos dançando embaixo da mesa, e a câmera tinha que passar. Só que, Santoro, naquela época você não tinha uma câmerazinha desse tamanho. A câmera era desse tamanho. Que tu segurava aqui, pô. Aí Adolfo vira para mim e fala, rapaz, senta aí. Parecia um carrinho de rolemã. Eu embaixo da mesa, segurando a câmera. Ok, vai, todo mundo com as perninhas. Vinha puxando e eles vinham puxando com a câmera. É a genialidade das pessoas. Claro. Adolfo Rosenthal. Que você... por exemplo, o Pantanal, eles botaram 2 onças dentro do teatro. Aquilo é uma coisa de maluco. Não sei se você... É uma coisa de maluco. Coisa de maluco. E uma cobra é jiboia, né? Jiboia. Ou sucuri, acho que foi jiboia, que dormiu. Ela dormiu. Dentro do estúdio? Ok, vamos gravar a última cena. Não dá não, porque ela dormiu. Eu tô falando sério. A cor da cobra. Ela parou. Não aguentou. Tu filmou Tu filmou o Pantanal também?
Você filmou do Pantanal também? Pantanal somente a abertura. A abertura, né? Eu não, abertura. Eu não fui. Quem foi para o Pantanal, acho que foi Jorge Gabi. Acho que também é. Foi Jorge Gabi. Jorge Gabi eu acho que foi. Eu me lembro quem mais que foi também não. Porque Pantanal mudou a história da novela na televisão, né? Totalmente. 90% externa, 10% do estúdio. Veio lá da Beija, aquela coisa toda. Exatamente. Aí até chegar, Kananga do Japão, Pantanal, e aí começou a descer. Mas olha, Ana Raiz Zé Trovão já começou a descida. Já. Ana Raiz Zé Trovão, a coisa começou a descer. A Brida, o Eloy de Carlo contou aqui que quem terminou a Brida foi ele, narrando. E apareceu. Narrando? Porque acabou a novela no meio. Eu lembro que contrataram a Tizuki Yamazaki para fazer Brasil 2000. Tá lembrado disso? E não teve. E ela veio fazer a produção no Amazonas, ficou um tempão, acho que em Manaus, produzindo o Brasil 2000. Na realidade, eles queriam alguma coisa parecida com o Pantanal e não conseguiram. Não conseguiram. A realidade foi essa. Ô Jonas, mas me diz aí, o que significou a manchete, para a gente terminar o nosso papo de forma legal, o que significou a manchete na sua vida? Eu acho que é parte da minha história. É parte da sua história, né? É parte da minha história. Eu teria um antes da manchete, a minha vida como cinegrafista, como operador de câmera, operador de áudio, e tem o depois da manchete. O ACDC virou AMDM. Antes da manchete e depois da manchete. Você não imagina a mudança que deu dentro de mim, como profissional, porque eu descobri que eu podia fazer tudo. Era isso que era legal na manchete. Essa liberdade que a gente tinha para fazer as coisas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, para não se alongar muito. Jorge Gabi. Sim. Documento especial começou através da mão dele. Não sei se você ficou sabendo que ele teve um acidente na Praia do Flamengo, lá na pista. Na pista. Ele saiu com a câmera ligada e filmou da tudo. Manchete e continuou, e foi com a câmera ligada, atravessando rua e um monte de coisa. E Aldir, se não me engano, foi Aldir Ribeiro, o Aldir viu e falou, isso aí dá samba. Foi Nelson Enef. Foi Nelson Enef. O Nelson, mas entregou na mão do Aldir. Sim. E aí falou, cara, isso dá samba. Por quê? Porque se gravou pela primeira vez uma câmera em movimento, sem cortes. Isso. Era câmera subjetiva, né? Era câmera subjetiva. Documento especial da televisão, verdade? Exatamente. Na mão de um gênio brigão que era o Jorge Gabi. Sabe? Porque esse tipo de coisa televisão hoje. Quando chegaram para mim e falaram de um carro, Tá travando o teu. Fala de novo, porque travou. Fala de novo porque travou. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que aconteceu com, por exemplo, Solange Bastos, sim, Cristina Guimarães, e um operador de VT que eu não me recordo quem é. A gente me deram uma chave de um carro, um Del Rey na época, e nós fomos fazer o Velho Chico. Para você e para as pessoas pode parecer legal, o Velho Chico, fomos fazer um documentário sobre o Rio São Francisco. Só que a gente foi de carro. Vocês foram de carro? Vocês foram de carro até lá em cima? Caramba. Não, a gente foi para São Paulo, na Serra da Canastra, onde nasceu o rio, de carro. Nossa, mano. A gente fez todo o percurso de carro. A gente subiu num barco de carro. Meu Deus do céu. Até a saída na Foz dele. Então, são coisas que você não vê mais. Não vê mais.
Não vê mais. Realmente, não vê. A Manchete teve essa coisa boa com a gente, foi exatamente isso, a gente poder botar para fora a nossa criatividade, né? A nossa liberdade de pensar. Essa liberdade. Essa liberdade faz falta hoje. Isso. Eu me aposentei o ano passado como gerente de operações da Record News aqui em Vitória. E eu falava sempre isso para os meninos, né? A garotada que estava chegando. Falei, cara, não tem limite. A tua criatividade não tem limite. Não tem limite, claro que não. Faça, não tenha medo de fazer. Não fique escutando os não. Vai e faça. Isso, exatamente. Foi isso que a Manchete deixava pra gente, né? Porque o legal também era o seguinte, é que eles não entendiam, os donos não entendiam nada de televisão. Negócio de, eu me lembro do Jaquito falando assim, ó, nosso cheiro é de chumbo por causa da gráfica. Não entendo nada, a gente não entende nada de televisão. Meu negócio é revista. Revista. Mas fizeram a última grande TV aberta do Brasil, foi a Manchete. Essa essa é a realidade. Foi a Manchete. Jonas, olha... Com muita... Vamos, fale que você ia falar. Não, é isso mesmo. Muita história e muita saudade. É muita saudade. Muito prazer por a gente ver de bem você aí em Serra. Tô bem. Não atire em ninguém não, tá? Tá bom. Quem vem lá? Isso é conhecido. Né? Então, muito obrigado pela tua entrevista. Prazer em te ver. A gente não se vê há muitos anos, né? Eu tinha cabelo ainda, cara. Eu tinha cabelo. Você tinha cabelo? Cara, eu tinha cabelo. Aqui, ó. Eu tinha cabelo. E preto. Agora não tem mais nada. Você ainda tem cabelo. Você ainda tem cabelo. Tá. Não, mas ainda tá aqui. Mas isso aí não é nada. Isso não é nada. Ainda na frente tem cabelo. Olha, prazer enorme te ver. Sim. Muito obrigado pela entrevista. Prazer. Prazer é todo meu. Quando a gente estiver com ele pronto, eu mando para você o link, manda para os seus amigos, para todo mundo poder ver o Memória Manchete. Pede ao pessoal para se inscrever no canal, porque a gente precisa disso, porque nós não temos patrocínio, então pelo menos a gente vai colocando as coisas em dia e deixar essa coisa da memória da Manchete, memória da TV brasileira. Tá bom? Tem que ficar viva. Ok. Grande abraço, meu amigo. Fale. Qualquer encontro desses aí da Manchete no Rio, a gente se vê. Isso. Aí você vai ter que ser avisado antes para se programar e vir aqui ao Rio. Tá bom? Exatamente. E a gente se despede como fazia no Jornal da Manchete. Beijão e fique com a gente.